Aqui é o seu círculo de influência. Significa o seguinte: as coisas sobre as quais você tem influência. O que você tem poder de modificar. Tá? Sabe a famosa oração dos Alcoólicos Anônimos? Muito, muito conhecida. Né? Senhor, dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E sabedoria para distinguir uma da outra. Assim, famosíssima essa oração dos Alcoólicos Anônimos, né? Então, a ideia de coragem para mudar o que eu posso mudar. O que eu posso mudar é onde eu tenho influência. Certo? Aceitar o que eu não posso mudar. O que eu não posso mudar é estar muito longe do meu círculo de influência. Né? E o que o Stephen Covey, autor desse livro, chama do círculo de preocupações? Né? Na verdade, a palavra em inglês é melhor do que preocupação. Eu não consegui uma tradução tão boa, que é concern. Concern não é exatamente preocupação. Pode ser preocupação, mas não é exatamente. É aquilo ao qual você dá atenção, né? O que te concerne, talvez. Né? Então, algo que está ali, que você dá algo de atenção. Podia chamar de círculo de atenção também. Enfim, poderia ser esse. Em geral, o seu círculo de preocupação ou de atenção, ele é um pouco maior do que o seu círculo de influência. Né? Costuma ser. Mas se for muito maior, você vai se sentir impotente. Você vai ficar perdido. Porque tem um monte de coisa que te preocupa e sobre as quais você não tem influência. Então, o que é o ideal? O ideal é você ter um círculo de preocupações um pouco maior do que o círculo de influência, mas não muito maior. E onde está o verdadeiro segredo da evolução, do aprendizado? Isso vai ser muito útil para você. Eu dei muito esse exemplo aqui numa época que alguns anos atrás, quando eu era diretor de escola, eu trabalhava com o pessoal que fazia vestibulares, por exemplo, IME, ITA, outros vestibulares difíceis. E essa é uma palestra que eu costumava fazer. Inclusive, eu encontrei recentemente um ex-aluno que me lembrou disso. Interessante. E o que acontece? Quando você tem o círculo de preocupação um pouquinho maior que o círculo de influência, aí pensa nos problemas. E você pode pensar nos problemas de matemática, que é o que está, né, na sua cabeça. Certo? Chega um problema de matemática que está bem aqui, bem dentro do seu círculo de influência. O que acontece? Pô, você pega, resolve, fica feliz e pronto. Né? O que é confortável, né? Então, aquele erro lá do conforto, né, da comparação por cima que a gente falou, é um erro muito comum de alunos que se acostumaram a ficar só, pelo menos no estudo de matemática, só resolvendo um probleminha dentro do círculo de influência. Chega um problema, pá, resolve. Chega um problema, resolve. Aí o cara se sente lá inteligente, pô, eu sou muito bom, só tiro 10 nas provas e tal. Só está resolvendo o problema dentro do círculo de influência. Né? Isso te dá conforto, né? Bom, aparece um problema lá longe do seu círculo de influência, né? Beleza, você pode enfrentar ou não, né? Tem que ver qual é a sabedoria, de quanto você vai enfrentar um problema desse ou não. Né? Às vezes você tem que enfrentar para descobrir que ele está tão fora do seu círculo de influência. Às vezes é o caso. Né? Mas se estiver muito longe, provavelmente a sabedoria vai ser pensar, analisar o problema e dizer, cara, esse aqui eu não consigo enfrentar, ou pelo menos não consigo enfrentar ainda. Então, problemas muito dentro do seu círculo de influência te ajudam? Não muito. Problemas muito fora do seu círculo de influência te ajudam? Não muito. Né? Algumas exceções, mas em geral não muito. O grande segredo está aqui. E você sabe, você lembra desses. Aqueles problemas que encostam no seu círculo de influência. Estão um pouquinho fora do seu círculo de influência. Sabe como é? Esses geram um incômodo, mas é um incômodo que se você superar o incômodo e realmente parar para olhar, focar energia, você vai conseguir resolver. Mas, repara, usando essa analogia dos círculos de influência e preocupação, o que acontece quando você resolve um problema desse? Que está fora do seu círculo de influência. O que acontece, pessoal? O Adriano já respondeu aqui, e vocês? Respondam aí, tá? O que acontece quando você resolve um problema que está fora do seu círculo de influência? Você faz aquele esforço e tal e resolve um problema que está fora do seu círculo de influência. O que acontece? Então, tem um delay. Então, o pessoal já está respondendo, mas ainda não apareceu. Deixa eu adiantar. Pergunto, será que o que acontece é isso aqui? Será que é isso que acontece?
seu círculo de influência? Não, né? O que acontece, na verdade, é isso aqui. Aliás, eu não tinha percebido até agora. Acabei de perceber agora. Quem é que falou disso ontem? Marcelo Xavier. Com qual analogia? Do quebra-cabeça. Um problema que estava um pouquinho além do seu círculo de influência, que você conseguiu resolver, abriu todo um universo de outros problemas que você não conseguia resolver, mas agora você resolve. Tá? Bom, esse é o bom hábito. Deixa eu falar rápido do mau hábito, tá? Qual é o mau hábito? Um problema desse que está pertinho do seu círculo de influência, mas te incomoda, você foge dele, você não quer enfrentar, né? Aquele típico aluno que é bom num certo ambiente, quando descobre alguma coisa mais difícil, fica incomodado e volta para o conforto, né? Vou desistir. O que acontece com o círculo de influência de quem constantemente foge dos problemas ali da fronteira? Porque esses são o segredo do aprendizado, os problemas da fronteira. Você tem que achar esses problemas. E essa vai ser a principal meta do seu estudo. É estar constantemente, toda semana, você tem que achar um problema na sua fronteira do círculo de influência. Essa é a sua meta semanal. Toda semana você tem que achar um problema na fronteira do seu círculo de influência. E encarar esse problema até você solucioná-lo. Porque fazendo assim, toda semana você amplia o seu círculo de influência. E isso, ao longo de 5 meses, ou de 1 ano, ou ao longo de 2 anos, de 3 anos, o efeito final é inacreditável. Você mesmo não se reconhece. Tá? Fez sentido isso?